Boa noite a todos. Espero que vocês estejam verdadeiramente bem. Já estou vendo que tem alguém novo por aqui, né? Beatriz, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Franci, Gabi, a mais nova psicóloga aí. Joyce, Laís, Mabelle, Malu, Williane, Tainá. Eita, povo, boa noite, boa noite. Hoje estamos num clima assim apaixonado. Para você que está aí numa sexta-feira à noite, prontinho e prontinha para assistir aula. Não tem coisa mais apaixonante do que você conhecer mais sobre algumas possibilidades de você adicionar aí na sua carreira, na sua vida profissional, acadêmica e também pessoal, né, minha gente? Cá entre nós, não é? Então, hoje vai ser um dia um pouco diferente. Provavelmente amanhã também, mas eu tô vendo como é que a gente pode fazer. E, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Já que a gente tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. O meu nome é Jaiana Ventura. Sou psicóloga, neuropsicóloga, sou de João Pessoa, Paraíba. Sou professora também de alguns cursos de graduação e pós-graduação. Minha abordagem clínica e também minha forma de ver a vida, ela é baseada na abordagem cognitiva comportamental. Então, esse grupo de estudo, deixa eu colocar aqui no silencioso. Opa. O meu grupo de estudo... Oh, Gabi. Gabi, cadê? Dá para ver aqui, Gabi? Tá vendo? Ganhei um presente essa semana. Muito maravilhoso. Quem tá se achando sou eu. Olha só. Uhul. Muito linda, né? Essa Gabi que me deu. Então, como eu estava falando para vocês, né, a gente tem esse grupo de estudo focado em casos clínicos da terapia cognitivo-comportamental, sendo que nas últimas semanas a gente tem feito algo diferente, ainda em caráter experimental, como eu costumo dizer, que é essas aulas durante a semana que tem um caráter mais teórico, né? A gente vai esclarecer algumas questões relacionadas à própria base da TCC, aos seus fundamentos, para que no final de semana, né, nos sábados, manhã e tarde, a gente possa compreender melhor a linguagem que os psicólogos convidados têm. Né? Então, esse grupo de estudos, na verdade, ele nasceu com uma dinâmica diferente do que eu tinha planejado, porque no momento que ele foi lançado, que foi ali no final de março, aproximadamente, eu estava com Covid e não queria deixar meus alunos de supervisão desamparados. Então, fiquei chamando alguns amigos, né, nos finais de semana, nos sábados, para que eles pudessem estar falando sobre alguns casos que eles atendiam na ótica da TCC, né? Então, tem sido, assim, muito gratificante, tem sido um sucesso, porque as pessoas têm cada vez mais se interessado em aprender como é que a abordagem da TCC, ela atua em alguns casos, né, de pacientes de transtornos específicos ou não. Então, realmente, eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. E hoje eu estava pensando, né, essa semana, pensei em várias coisas, e aí eu decidi fazer uma coisa diferente, né? Hoje, a gente não vai estar estudando a teoria como a gente estava fazendo nas outras sextas e terças, né? Agora a gente está na sexta-feira. Eu trouxe alguns recursos terapêuticos para a gente estar conversando sobre questões relacionadas a namorados, a casais, a casamentos, ao amor, de maneira geral, as questões sexuais. Então, tem muita coisa bacana para a gente estar estudando hoje. E a maioria, né, desses recursos, na verdade, eles têm sido utilizados muito por psicólogos da TCC. Não quer dizer que as outras abordagens não usem. Utilizam esses baralhos, esses materiais que eu vou estar mostrando para vocês hoje, não tem uma característica específica. Mas existem alguns baralhos e alguns recursos que eles têm uma linguagem que é muito TCCista, né? Então, hoje, a gente vai estar falando, né, sobre
alguns baralhos, né, que vai se adequar a essa data comemorativa aí que a gente tem nesse final de semana, que amanhã é Dia dos Namorados, né? E aí é interessante também a gente falar algumas questões, como por exemplo, eu tenho alguns pacientes, né, que ter essa data é muito ruim, porque reforça algumas crenças de que eu sou incapaz, eu não sou merecedor do amor, eu estou sozinho, eu me sinto solitário, eu fui rejeitado, me abandonaram. Então, ter essa data, e principalmente amanhã. Hoje eu já vi algumas pessoas postando, né? Dia dos namorados antecipado, não sei o quê. Mas amanhã é que vai ser enxurrada nas redes sociais, né? De pessoas que vão estar demonstrando, declarando amor e assim por diante. E aí, isso tem impacto também, né, como eu estou mencionando, para essas pessoas que têm essas crenças que são mais negativas, ou pessoas que estão passando por um processo, como, por exemplo, de separação, divórcio ou luto, né? Seja luto, de fato, porque o ente querido ali realmente faleceu, ou porque se separou de alguma forma, né? Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente tem alguns recursos que a gente pode estar trabalhando sobre relacionamento, seja casamento, namoro e assim por diante. Eu tenho dois recursos também que ele foi produzido por uma editora cristã, né, católica, que eu vou mostrar para vocês. O psicólogo pode utilizar? Pode. Só que não na ênfase, né, no intuito de evangelizar o nosso paciente. Mas, se for o recurso que você tem, por exemplo, e tiver perguntas que sejam ali casadas com a psicologia, com a ética, não vejo problema nenhum, né? Então, tem muitas pessoas que têm, né, receio de utilizar muitos recursos ou ferramentas porque é de editora cristã, por exemplo, enfim, né? Então, eu separei alguns aqui para a gente, né, trabalhar, porque como vocês bem sabem, eu sou muito apaixonada por recursos terapêuticos, né, tenho o meu próprio recurso, né, que é Vamos Falar de Perfeccionismo, e o meu outro sobre raiva vai estar sendo lançado agora em agosto, né? Estou bem, bem feliz, bem animada. Tem outros títulos também que vão ser lançados em breve, como autossabotagem, né? E os outros eu deixo para falar depois, quando estiver mais pertinho, certo? Então, a nossa aula... Pois não é, Franci? Vamos conversar, mulher. Né, para fazer algo bem legal, né? Então, a nossa aula de hoje eu vou apresentar muitos assim, né? Alguns recursos para vocês. E aí é interessante e importante eu falar o seguinte: eu não tenho nenhum contrato com a editora para estar mostrando, né, esse tipo de material. Não ganho nenhuma comissão, não ganho R$ 1. Mas eu acredito que faz parte do meu papel enquanto educadora estar mostrando para vocês caminhos que vocês podem estar utilizando para melhorar ou então diferenciar a sua prática profissional, né? Porque eu tenho vários recursos terapêuticos, cada um para uma situação específica. E aí é um investimento alto, né? Não sei quantos livrinhos e baralhos e quantas coisas eu tenho, né? Mas demanda da gente esse investimento também. Né? Então, é importante a gente entender qual tipo de nicho, né, a gente quer ir se especializando, em um dos meus é esse, né? Inclusive, já quero deixar aqui de primeira mão para vocês, as 21 pessoas que estão aqui, eu vou estar lançando... É isso. Meu cachorro tem toda... Né? Eu vou estar lançando um curso de recursos terapêuticos. Não sei se é agora, em julho ou agosto, ou se é para outubro, não sei, né? Mas eu vou estar lançando um curso específico de utilização de recursos terapêuticos de diversas formas, né? Vai ter um recurso terapêutico exclusivo para esses meus alunos. Então, eu estou com algumas coisas aí em planejamento, né? Só que, como vocês também acompanham, né, de vez em quando eu tenho as sequelas de chikungunya, Covid, aí eu paro, aí tudo vai se atrasando. Mas tudo no seu tempo, né? Ana Vitória. Eita, Ana Vitória, que massa! Então, casou direitinho, né? Liga aí, recebeu meu livrinho sobre perfeccionismo. Que bom! E aí, só um minuto. Não sei se ele vai me obedecer, né? Mas chamei ele para entrar. Então, já respondendo a pergunta aí de vocês, que eu sei que vai vir,
Eu não vendo esses materiais. Eu não sou representante desses materiais ou de nenhuma editora. Eu não sou, certo? Eu não vendo. A única coisa que eu vendo é o meu recurso, que é o que eu tenho aqui, né, comigo. Mas eu tô aqui para apresentar para vocês, para mostrar caminhos para vocês. Ó, coisa boa, né? Vocês, todos esses recursos, todos, se eu não comprei, existe lá no site da Amazon. Que eu, hoje, particularmente, acredito que é um dos melhores sites que você pode comprar, porque lá tem tudo, né? Eu compro de sabão em pó até, sei lá, um colchão, a minha cama. Então tem tudo. Então a maioria dos livros que eu compro, eu tenho cuidado de ver a questão do frete, né? Sempre pegando lá o Prime, sempre frete grátis. E eu espero. Olha a dica. Olha a dica, minha gente, porque eu acho que é relevante em algumas questões. Por exemplo, me perdoe que minha editora também não veja, porque eu estou fazendo, né, o que eu vou falar agora. Que é o seguinte: no site das editoras, falar até baixinho aqui. No site das editoras e nas livrarias, tudo é mais caro. Tudo é mais caro. Se você for pegar a minha caixinha, lá no site da editora, acho que tá R$40 ou é 36, nem sei, parece que é 40. Se você for lá no site da Amazon, tá 26, com Prime, né, com frete grátis. Então, tudo, eu fico de olho nas editoras, né, sempre estou ali de olho nas novidades e tal, e aí eu recorro ao site da Amazon para estar comprando. Vou mentir a vocês, né? Enfim, fica aí a dica, tá? Então, tem muito material bom que a gente pode estar utilizando nessa temática aí de relacionamentos amorosos e assim por diante. Vou estar apresentando alguns para vocês após essa longa introdução de que eu não vendo. Se você quiser adquirir, achar interessante, né? Você pode ir até o site da Amazon ou seguir até alguns dos autores. A maioria das caixinhas que eu vou mostrar para vocês, ela é de uma editora, que é a editora que eu lanço meus produtos também, que é da Matrix. A Matrix, ela é a editora que ela trabalha, é referência, né, para trabalhar com livros em formato de caixinha, tá? Então, vamos lá. Eu queria começar mostrando para vocês que... Ai, eu acho ele muito lindo. É o seguinte, eu posso até mandar a foto lá para os grupos da gente de WhatsApp depois. Ou mandar o link e tal. É esse daqui, ó. Deixa eu ler aqui. 100 motivos para te amar. Eita! Esse daqui não é um recurso que, naturalmente, a gente, enquanto terapeuta, a gente vai utilizar diretamente com o paciente. Você, enquanto psicólogo, inclusive, você pode utilizar com o seu parceiro, com a sua companheira, tá? Ele vem em um formato diferente, ele vem em formato de coração, as cartinhas. E aí, realmente, cada uma das cartinhas tem um motivo para amar, né? Bem romântico. Esse aqui é: te amo porque você me ensinou o significado de amar. Te amo porque para mim você é singular. Te amo porque com tudo... te amo porque com você eu posso falar de tudo. Né? E aí vai dando vários e vários motivos. Um exemplo que a gente pode utilizar na terapia com esse tipo de cartinha é o seguinte: quando a gente está trabalhando com um casal que se ama, mas é um casal que não, isso não é uma como é que se diz? Uma concepção do psicólogo. O casal alega, fala, afirma: não, eu amo ele, eu amo ela é ótimo. Né? Eles falam, eles verbalizam, né, que se amam. Mas eles têm, por exemplo, eles têm dificuldade de dizer que se ama. E aí, o que a gente pode fazer, por exemplo, tudo que eu vou falar aqui, minha gente, são exemplos, são formas diversas que vocês podem estar trabalhando com os pacientes de vocês. Antes da gente pedir para eles fazer uma lista, por exemplo, de dizer quais seriam os motivos, né, porque eles ainda se amam e etc., a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o resto. A gente pode
pegar as cartinhas, são 100. A gente divide elas no meio. Fica 50 para cada, aproximadamente. E aí a gente pode pedir para eles, né, dar para cada um, isso no momento da sessão, né? Vamos aqui treinar e encontrar os motivos por que vocês se amam. E aí a gente separa. Pronto. Não é a mesma carta, cada cartinha dessa tem um motivo, tá? Mas aí a gente pode pedir um exemplo para cada um, né? Cada parceiro selecionar, por exemplo, 5 cartas que tem a ver do motivo que ele ama seu parceiro, né? E aí ele pode ler por exemplo, te amo porque temos uma amizade de muitas vidas. Isso tem a ver comigo, com meu parceiro? Se sim, pronto, eu posso reservar. Se não, deixa pra lá. Te amo porque você tenta fazer a diferença do mundo, sabe? Então, para cada... você pode... um dos pares, né? Uma parte do casal, é porque eu não quero ficar dizendo sempre ele ou ela, sabe? Entendo quando eu falar casal, é de qualquer tipo de formação, né? Gênero e etc, tá? É o casal. Então, os dois lá do casal. Então, pode selecionar, essa cartinha foi do ano passado, 2020. Então, pode selecionar algumas cartas e aí ler para o paciente, né? Para o seu parceiro, na verdade. Então, ir lendo e assim a gente vai construindo. Por que eu estou dando essa sugestão de como utilizar esse tipo de recurso terapêutico? Porque quando um casal, muitas vezes, ele chega junto para fazer a terapia, ou entende que precisa fazer terapia de casal, eles focam muito no problema e esquecem, inclusive, o motivo que levou eles a buscarem se relacionar no início do relacionamento, né? Então, uma das perguntas, uma das questões que a gente pode estar levantando e trazendo para a reflexão do casal é por que vocês se uniram? Ou o que é que vocês sentem um pelo outro? Ou o que é que faz você amar a outra pessoa, né? Então, esse tipo de cartinha ele pode ser usado assim. Ele não vem com nenhum manual. Essa aqui é uma alternativa, um exemplo que eu estou dando para vocês de como você utilizar. Essa cartinha aqui, quando eu estava casada, eu utilizava, né? Eu falei, vamos tentar alternativas para salvar o casamento. Bora, a psicóloga fala. Aí eu todo dia dava um coraçãozinho desse pra ele, né? Então, eu te amo porque não sei o quê, eu te amo porque não sei o quê, né? Essa aqui é uma forma que você pode utilizar, mas aí seria no cunho mais pessoal, tá, minha gente? Então, a gente também pode utilizar os nossos conhecimentos a nosso favor, né? Mas, no final das contas, não serviu para nada, porque eu me separei, né? Não serviu, tá vendo? Só para vocês rirem um pouquinho. Não, né? Adiantou não. Ai, meu pai. Mas vamos embora. Pesado, né? Mas a gente tenta, né? A gente vai tentar. Ah, minha gente, Eita. Se eu não rir, não sou eu. Então, aqui a capinha, ela é transparente, né? Tem um buraquinho de um coração. É bem legal mesmo. Porque a gente tem como ir discutindo sobre algumas emoções que uma parte do casal sente, né, pela outra parte. Um outro exercício que a gente também pode fazer a partir desse é fazer com que a pessoa possa escrever, né? Além dessas questões aqui. Por que que eu te amo? Ou o que que eu queria dizer? O que que eu posso lhe dizer quando eu quero dizer que eu te amo? Né? É uma possibilidade. Deixa eu ver se Tainá tá aqui. Tá não, mas ela tava. Então, vou ver se ela entra, porque ela me pediu nos stories essa semana para eu falar sobre uma cartinha que chegou, sobre um baralho que chegou. Vou esperar, vou ver se ela volta, mas enquanto isso vou falar sobre outro. Tem um formato de baralho que ele tem diversas possibilidades. Eu não sei se vocês já viram. Tem puxa-conversa que é de família, esse daqui é puxa-conversa de casal, tem puxa-conversa normal, assim, sem nenhum tema específico, né? Porque esse puxa-conversa aqui de casal é muito interessante porque fala sobre amor, sobre erotismo, sobre paixão, sobre sexo, sobre algumas questões que estão ali
da complexidade de uma relação amorosa, né? Então, ele traz algumas questões relacionadas para facilitar, né, a comunicação entre o casal. Então, como é que é? Como é que funciona, né? Por exemplo, um negócio aqui bem aleatório. Se chega um casal para você, diz que quer fazer terapia de casal, mas não sabe nem por onde começar, de dizer assim, porque tem alguns casos que acontece isso, certo? De chegar alguém e dizer assim, olha, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu só sei que eu preciso fazer terapia. Aí a gente, certo, mas tem algum problema de vocês? Como é que, né? Não sei qual é o problema que a gente tem, não. Então, tem paciente que é difícil da gente arrancar alguma coisa. Então, a possibilidade que esse tipo de recurso nos dá, porque ele é uma caixinha mesmo, tá vendo? Não vem também manual, não vem nada explicando. Então, você pode ser criativo quando você for tá utilizando. Esse puxa-conversa já é um pouquinho mais antigo, ele é de 2015. Então, né, vem mesmo estilo, a cartinha e uma pergunta atrás. Ô, Laís, vá. Obrigada, amor. Eita, Francieta, tem? Ótimo. Tem que usar mesmo, né? Olha essa pergunta aqui, como ela dá uma sessão de terapia todinha ainda falta. Que palavra definiria o início do nosso relacionamento? Outra. O que você mais gosta de fazer quando estamos juntos? Isso aqui também, eu já emprestei para uma paciente minha. Ela era uma senhora. Ela tinha 64 anos na época, eu acho. E ela sempre trazia, né, no discurso dela, que ela tinha muita dificuldade de conversar, né, com o companheiro dela, apesar de ser casada com ele há mais de 40 anos, mas que queria conversar com ele, mas não sabia exatamente como começar. Aí eu apresentei esse baralho para ela. Aí eu fui mostrando as cartinhas, ela, caramba, que massa, posso levar? Eu disse, pode, me devolvendo, né? Devolvendo, trazendo semana que vem, pode. E aí ela levou, final das contas, né? Ela, quando chegou, ela disse que foi muito bom, que utilizou lá com o marido dela. Ficaram conversando horas e horas, terminaram abrindo uma garrafa de vinho, né? Ficaram ali se curtindo, ficaram ali se conhecendo, né? Um casamento de 40 anos, mas mesmo assim, né? Até para fazer esse tipo de pergunta, como por exemplo, se você fosse escrever a nossa história, que título daria? Aí tem aqui. Que projeto você gostaria de realizar comigo em até um ano? Então, esse puxa-conversa também tem 100 cartinhas, né? E ele fala de diversas coisas e a gente pode trabalhar infinitas possibilidades. Tem duas cartinhas muito similares, que essa aqui diz o seguinte: o que você menos gosta na nossa relação, e a outra é o que você mais gosta na nossa relação, né? Então, a gente pode utilizar esse tipo de baralho para realmente estar falando sobre assuntos diversos, né? Que envolvem questões de amor mesmo, né, da relação amorosa, de relação sexual, tanto de questões do passado, do presente e também do futuro, né? A gente pode utilizar, como eu mencionei, em terapia de casal, né? Ou até o próprio casal em si, né, utilizando. Porque essas caixinhas, por mais que eu traga, né, nesse contexto de psicoterapia, né, da psicologia de maneira geral, a gente não tem uma limitação. Todo mundo pode comprar uma caixinha dessa, né, no site da Amazon. Então, como eu trouxe aqui para vocês, né, ela fala sobre amor e sexo, e aí eu vou trazer uma cartinha, um livrinho, que é específico, que fala sobre questões, né, sexuais. Só que, na minha concepção, esse tipo de baralho aqui, ou de material,
não se torna... Depende da pergunta, né? Pronto, essa aqui até terapeuticamente falando é interessante. Que diz o seguinte, ó. Você já se machucou fazendo sexo? Isso aqui dá margem para a gente estar conversando sobre diversas questões, até a própria autoestima, né? Questões de assertividade de falar, por exemplo, eu não gosto quando você faz isso, ou quando a gente faz aquilo, né? Então, para o paciente ir treinando a sua habilidade de comunicação, né? Mas tem algumas questões dessas perguntas que tem aqui, que particularmente para a gente na psicologia não vai trazer dados que são relevantes terapeuticamente falando. Então, o que é que eu já fiz, que eu também indiquei, né? No caso de uma paciente, ela especificamente estava com 32 anos, e ela dizia que queria conversar com um parceiro, mesmo uma história muito similar, mas a diferença dessa é que ela conversava sobre outros assuntos, mas não sabia conversar sobre sexo. E queria dizer para ele que, por exemplo, que o fato dela fazer com a luz apagada era algo que ela queria mudar, mas ela não sabia como conversar isso com o parceiro, porque não conversavam sobre questões sexuais, apenas faziam o sexo em si. E aí eu tinha, né, essa cartinha, esse baralho, né, esse livro em formato de caixinha, e aí eu apresentei para ela. Eu fiz, eu tenho esse baralho aqui. Deixa eu te mostrar. Aí, tem assim, tem assado, tem esse tipo de pergunta. Você não precisa perguntar ou conversar sobre tudo com ele, que está aqui. Seleciona algumas cartas, né? E aí, no momento que você quiser, você pode fazer essa técnica de dinâmica aí na relação de vocês. Aí ela, gostei. Resultado, ela fez, amou. O parceiro também gostou. Utilizaram várias vezes, né? Porque como eu falei, tem perguntas que cabem mais ao autoconhecimento do casal em si, né? Então, foi bem interessante, foi bem utilizado pelo casal, né? E aí, o que mais? Tem aproveitando também, esse daqui, que já é de outra editora. Vocês estão gostando, gente? Eu não sei se vocês... Né? Tá todo mundo caladinho aí. Tá dando para entender ou não tá dando? Oh, que bom! Né? Que bom, que bom. Esse daqui é da editora... Oh, coisa boa! É da editora Ideia. Tá vendo? Ideia. Tá bom? Ótimo. É porque eu me empolgo, eu começo a falar aqui, eu fico, meu Deus, será que tá sendo interessante? Né? E esse daqui, ele tem essa visão também de conversa. É um pouco similar, ou a ideia é muito parecida àquele de Puxa Conversa, da outra editora. Só que ele se chama Conversa A2, né? O formato dele é um pouquinho menor, mas arredondadozinho, tem 100 cartas. Deixa eu só conferir aqui. 106 cartas, né? E ele também pode ser utilizado tanto em terapia de casal, como nessa mesma ideia que eu falei para vocês, né? Porque se a gente vai trabalhando questões conjugais com o paciente, ou seja, uma terapia individual, então, às vezes a gente precisa chamar o companheiro ou a companheira para o consultório para conversar, e muitas vezes mesmo, se é uma questão conjugal e os dois, né, o casal querem continuar o relacionamento, então a gente precisa que os dois se esforcem, mesmo a gente fazendo a terapia individual de um dos membros aí do casal. Então, eu posso estar dizendo, né, para o parceiro ou para a parceira, olha, de vez em quando eu posso mandar alguma atividade ou sugerir, né, alguma mudança aí na rotina de vocês, ou então fulaninha pode sugerir, e aí é importante, né, que vocês possam pelo menos experimentar, ou não. Se não quiser, tentar entender o porquê que não quer, né, por exemplo. Então, olha esse tipo de pergunta aqui, que é uma das coisas que geralmente é queixa das pacientes mulheres que são donas de casa. A pergunta é: gostaria de dividir as tarefas domésticas e sermos mais solidários um com o outro?
Outra pergunta. Eu preciso ser mais compreensível com você? Você acha que faço menos do que eu sou capaz? Tá vendo? Essas perguntas são perguntas assim que dá horas e horas e horas e horas de conversa, né? Então, esse exemplo aqui. Causei algum desconforto a você? Quando foi? E por que foi? Né? Então, aqui, uma coisa que é interessante, a gente, enquanto terapeuta, é a gente entender o seguinte. A gente tem 106, nesse caso aqui, 106 possibilidades de iniciar uma conversa ou de orientar o nosso paciente. Não necessariamente a gente precisa utilizar as 106. Oxente, mas não tem tudo isso? Eu tenho que usar tudo isso? Não. Quem vai dizer o que você precisa estar utilizando é o próprio paciente. Não diretamente, mas sim indiretamente. Porque existem cartas aqui que não vão ter nada a ver com a demanda do teu paciente. Então, você, enquanto terapeuta, você precisa minimamente saber. Estou falando isso por quê? Porque algumas pessoas elas têm dúvida de como utilizar recurso terapêutico e às vezes me perguntam assim, Jaiana, como é que eu faço? Eu boto lá o bolinho de carta e peço para o paciente puxar uma igual a carta de tarô, Teve um amigo meu que perguntou isso, é igual a carta de tarô que a gente puxa? Eu falei, meu filho, eu não sei, eu nunca fui numa mulher que faz tarô. Mas, diante do que você está me dizendo, é uma possibilidade, né? Não tem nada que seja contra você pegar uma carta aleatória. Mas, na minha visão, enquanto terapeuta, se eu tenho 106 possibilidades e eu sei que eu tenho uma sessão de 45 minutos a uma hora, 106 cartinhas, elas não vão ser utilizadas todas de uma vez. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse bolinho, estudar, examinar, por exemplo, umas 15 cartas. 15, ou 10 ou 5, depende do que você quer fazer. Né? Não existe receita de bolo, você tem que fazer de acordo com o paciente. Então, sei lá, aqui tem o ciúme impede que conversemos sobre a nossa relação, né? Ciúme é uma coisa que é importante, que eu vou falar já já. Então, você que vai selecionar, né? Então, uma outra forma que a gente pode utilizar, como eu mencionei, é isso, é pedir para o paciente levar para casa para fazer com o seu companheiro ou com sua companheira, e aí tirar uma cartinha aleatória, vamos supor. Aí, lê a pergunta. Aí você pode, tipo, pedir para a pessoa responder, ou então você mesma responder, ou os dois responderem juntos, né? Fica legal das duas formas. Tipo essa. Quais qualidades você vê em mim? É bem legal isso aqui, quando o casal realmente quer conversar, às vezes tem uma trava, não consegue conversar por algum motivo, ele realmente dá uma instigada, assim, sabe? Por onde começar. Porque essa é uma das grandes queixas que alguns pacientes, eles relatam para mim, que é em relação a dizer assim, Jaiana, eu quero conversar, mas eu não sei por onde, porque a gente nunca conversou. Ou então, quando eu tento conversar agora, a gente só briga. Né? Então, essa comunicação aí está travada de alguma forma. Como uma boa terapeuta, que é viciada em recursos terapêuticos, tem um baralho que ele é específico, que fala sobre essas questões de comunicação do casal, né? Que diz diálogo sim e briga não. Então, 100 perguntas para melhorar a relação do casal. Oi, Ana Lúcia, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje estamos falando sobre recursos terapêuticos, tá? Aí, ó, isso aqui a gente pode fazer com o paciente também lá no consultório, tá? Ou ele levar para casa. Agora, sim, não sai emprestando tudo a teus pacientes, não, porque pode ser que ele não volte, tá? Você pode, por exemplo, dessas cartas, ou emprestar ou dar mesmo. Eu fazia isso no meu consultório, sabe? Quando eu atendia presencialmente. Aí eu tinha, geralmente, era caixinha sobre resiliência. Ou algum tema, assim, mais positivo, sabe? E aí, quando eles... Eu era a minha própria secretária. E aí, quando eles vinham assinar a frequência, né? Ou então fazer o pagamento, aí eu tinha uma caixinha de resiliência e deixava, assim, espalhadinho na mesa, né? Algumas cartinhas.
viradas, né? Aí eu dizia, fulano, pega uma cartinha hoje para você levar. Aí fulano pegava. Quando lia a cartinha, aí fazia, Jaiana, tu não sabe a cartinha que veio para mim hoje? Qual foi? Aí lia. Aí era tão interessante porque casava exatamente com o que a gente tinha falado na sessão, sabe? E aí a pessoa levava para casa. Então era o meu presente, né? Ao invés de dar um bombons ou sei lá, um presentinho, alguma coisa assim, levava uma cartinha para casa. Então sempre eu tinha um terapeuta que era para dar de presente aos meus pacientes, né? Então toda vez que saía lá da sessão, lá do consultório, eu levava. Isso é o que eu sinto falta, por exemplo, em questões de sessão presencial e sessão online. Na sessão online, eu não consigo fazer isso, dar uma cartinha, né, para cada paciente. Mas eu consigo utilizar recurso terapêutico físico tranquilamente. Tranquilamente. Né? Mostro para o paciente, digo, olha só, um exemplo, né? Isso que você está me falando, né, tem muito a ver com um tema de um baralho. Aí, geralmente, né, porque eu tô nessa configuração hoje, né, que tem os baralhos aqui atrás e tal, mas eu já tive configuração que os baralhos ficavam aqui do meu lado. Então, às vezes, eu só dava uma olhadinha assim e já sabia qual era o baralho mais adequado. É o que a gente chama, assim, de puxar a carta da manga, literalmente. Porque, às vezes, a gente planeja a sessão, mas o paciente vai por outro caminho e a gente precisa ser criativo, né? Então, eu posso pegar aqui e dizer, fulana, eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Aí, às vezes, eu já fiz assim, né? Eu pegava umas cartinhas, tanto aleatório ou que previamente eu já tinha preparado. Aí fazia assim. Uma ideia, certinho. Fulano, eu vou passar o meu dedo aqui. Quando tu dizer para, aí eu paro e puxo a cartinha, tá certo? Ah, tá certo. Para! Aí eu leio. Você sabe dizer qual fantasia sexual seu parceiro gostaria de realizar com você? Ah, Jaiana, não, a gente nunca conversou sobre isso. Inclusive, a gente já pegou uma briga sobre isso. Aí a gente acaba sabendo de coisas que possa ser que genuinamente não fosse aparecer na sessão, por exemplo, né? E assim a gente acaba conhecendo ainda mais, né, do paciente, do relacionamento, de maneira geral. Esse é um exemplo, né? Outra questão que a gente, enquanto terapeuta, que a gente está atendendo online, que a gente pode fazer, não vejo nenhum problema nisso, é, por exemplo, aqui do meu lado, como eu falei para vocês, pronto, eu botei as cartinhas ali, tô aqui com o meu paciente e tal. Geralmente, o que eu faço? Aqui, eu uso um notebook, né, e como é o nome disso? E um teclado avulso. Aí eu tiro o teclado, boto um caderno aqui que eu gosto de fazer as anotações, não sempre, mas faço. E aí, se eu tenho algum paciente, porque quem já está na clínica, ou quem, seja enquanto estudante ou enquanto profissional, tem hora que dá um branco, a gente não sabe o que perguntar. Eu estou aqui com a minha cartinha, isso é bizu, viu, minha gente? Isso a gente não diz a paciente não, viu? Estou aqui com as minhas cartinhas e em algum momento, né, eu posso dar uma olhadinha aqui para baixo, ó, e ver uma perguntinha. Aí, não, essa aqui não tem nada a ver. Aí eu tô aqui com o paciente e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí dou uma olhadinha e tal. Essas perguntas, não é que eu posso fazer a pergunta da cartinha, mas às vezes essas perguntas, elas dão pra gente insights de outras perguntas que tem a ver, né, não, Joyce? Então, tudo é a maneira. Você não vai ficar assim, né, olhando, ai meu Deus, que pergunta para fazer? Porque o mais importante não é a pergunta que você vai fazer, assim, né? Que tem que ter uma pergunta tal. Não, você pode ir se treinando a esse tipo de situação que vai ser mais tranquilo para você ir elaborando essas perguntas ao longo da tua prática. Mas é uma possibilidade, né? Tá ali a cartinha, você vai lá e... né? Então, tem um baralho específico que eu gosto muito de usar quando eu tenho pacientes assim bem difíceis, mesmo, bem complicado, que inclusive o nome do baralho é esse. Que é esse aqui, ó. Autoconhecimento para pessoas difíceis. Eu deixo sempre ele perto de mim. Porque às vezes esses pacientes que são bem difíceis, assim, às vezes a gente precisa realmente de uma luz. E às vezes essas perguntas são bem, bem bacanas para a gente ter ideias, né? E aí, pronto.
Tem dois. Hoje eu só vou poder ficar com vocês até 7 horas, tá? Porque eu tenho uma banca de TCC para ir, mas vai dar certo. E tem dois baralhos. Deixa eu ver se Tainá chegou. Vou fazer uma história também. Vou falar com vocês e vou fazer uma história aqui para ela. Tem esse baralho aqui que chegou para mim essa semana, ó. Muito maravilhoso. Flávia Lippe, não. Anne Zimoski. Zimoski, eu acho que é assim o nome dela. Chegou para mim esses dias. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui a gravar. Então, esse baralho aqui, que foi até Tainá, que pediu para eu falar mais sobre ele, que chegou essa semana, fala sobre dependência afetiva. Então, esse livro em formato de caixinha faz a gente parar para pensar sobre insegurança, rejeição, manipulação, controle, falta de confiança. Então, é um baralho que realmente a gente consegue entender o que passa na cabeça das pessoas que têm esse tipo de característica, né? Ou então já ir se tornando uma questão patológica, que é quando a gente se torna dependente de alguém. Porque uma coisa importante quando a gente fala de dependência afetiva é a gente compreender que é igual a outros tipos de dependência. Igual a dependência química, é igual a dependência tecnológica. Então, a dependência afetiva no cérebro da gente funciona da mesma forma. Então, um exemplo de pergunta, né, que a gente pode vir a fazer é aqui, por exemplo. Você já manipulou alguma informação para se manter no controle? Comente. Porque a gente tanto pode atender alguém que está sendo vítima desse processo, né, de dependência afetiva, quanto a gente pode atender a pessoa que é responsável, né, por estar manipulando essa relação de forma a tornar outra pessoa dependente afetivamente da gente, né? E aí, uma pergunta que é interessante demais nesse processo, porque muitas pessoas elas acabam se envolvendo em relações e não sabem exatamente o que elas querem, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer: para você, como seria o relacionamento ideal? Como você gostaria de amar e ser amado? Outra pergunta que pode derivar dessa é: você conhece um modelo de relacionamento que você gostaria de ter? Ah, conheço, de fulaninho e fulaninho. E como é esse relacionamento? Ah, eles não ficam ligando em chamada de vídeo para ver onde é que o outro tá, eles confiam um no outro, tá? Então, para você, esse é um dos valores que são importantes diante de um relacionamento? É, sim. E você encontra esses valores no seu relacionamento hoje? Não. Aí a gente começa a perguntar para o paciente o que é inegociável para ele ou intolerável para ele se manter naquele relacionamento, né? Até porque tem alguns momentos que a gente precisa psicoeducar o nosso paciente frente ao que está acontecendo com ele, porque possa ser que nem seja mais o gostar, o amor em si, seja realmente a dependência. Então, por isso que também é importante a gente falar sobre relacionamentos que são abusivos, né? Então, que tem outro baralho aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, esse baralho aqui, ele realmente, ele traz uma perspectiva sobre relacionamentos de maneira bem interessante. Caramba, olha essa daqui, que fala muito sobre pessoas que são dependentes afetivamente. Qual é a principal fonte de felicidade? Ah, se eu não tiver com fulaninho, minha vida não tá boa, né? Então, é algo que realmente a gente precisa parar e refletir. Vou colocar aqui para vocês a frequência, né? Vale 2 horas hoje. Inclusive, tem um monte de certificado que eu tenho que mandar para vocês. Vou mandar, tá tudo aqui registrado, viu? Vai chegar, vai chegar. E aí, falando sobre dependência afetiva, onde a gente encontra
relacionamentos abusivos, eu trago esse recurso terapêutico aqui para vocês, que é tô fora. Então, os relacionamentos abusivos na adolescência são realmente mais comuns do que a gente imagina. E eu não estou falando somente de relacionamento amoroso. Estou falando também de relacionamentos que têm a ver com amizade, né? Então, relacionamento abusivo, a gente tem diversos recursos para estar utilizando também. Mas um deles é essa caixinha. E ela é feita para adolescente. São 50 cartinhas. Não sei se vocês já conheciam. Deixa eu ver aqui. Aí, o padrão dessa caixinha é assim, ó. Eles trazem, tipo, uma explicaçãozinha no começo do que é sobre o adolescente e tal. E aí, embaixo, faz a pergunta, né? Então, essa aqui diz assim. Os adolescentes que estão em relacionamentos abusivos sofrem com a traição. Mas se o outro pede para voltar, nunca conseguem resistir. Você perdoaria uma traição? Por quê? O que mais? Outra. Adolescentes que estão em relacionamentos abusivos costumam mentir para si, mesmo que não vão mais repetir o erro com aquela pessoa. Quais erros você já cometeu e que achava que não mais faria, porém acabou repetindo em um novo relacionamento? Então, esse daqui é bem interessante, né? Eu já orientei alguns estagiários meus para utilizarem com adolescentes, porque quando a gente fala de atendimento a adolescente, né, mostrando aqui mais uma vez, é um tipo de atendimento que a gente precisa realmente especificar a nossa linguagem, ser atrativo para o paciente, ser criativo com ele, porque é um paciente que muitas vezes não engaja na terapia, né? É meio que 880. Ou engaja de verdade e vai, ou não engaja, só fica lá para esperar o tempo passar, porque a mãe manda, né? Então, a gente precisa ter um bom manejo com esse tipo de público, tá? Então, minha gente, hoje eu te separei para vocês, né, esses materiais. Dependência afetiva, tô fora, diálogo sim, briga não. Vamos falar de sexo, conversa a dois, puxa conversa casal e sem motivos para te amar. Então, a gente viu hoje 7 recursos terapêuticos. Se vocês quiserem, eu posso colocar as fotos lá nos grupos de WhatsApp, né? Lembrando que eu não vendo esse material, é um material aqui para a gente conversar e entender que a gente pode utilizar, né, enquanto recurso terapêutico aí no processo da terapia em si, né? E amanhã eu estou pensando em dar continuidade com esses recursos terapêuticos, porque tem muito material legal, né? Tem livros que trabalham essas questões, né, de exercícios, né? O que vocês acham? Que não são mais esses, serão outros. Vocês iriam se eu continuasse falando sobre isso? Porque eu tinha um convidado para amanhã à tarde, esse convidado já desmarcou, e o dia amanhã de manhã eu estou esperando a mensagem, né, para ver se ele vai conseguir ir, né? Então, é um formato diferente, né, que a gente está acostumado, mas pelo menos vocês vão sabendo aí recursos. E além desses recursos de livros com cadernos de exercícios e etc., eu vou mostrar também, né, se vocês toparem, pelo que eu estou vendo, vocês estão topando, alguns instrumentos, alguns inventários que a gente pode estar utilizando com pacientes, né, nessa demanda aí de relacionamentos conjugais, relacionamentos amorosos e assim por diante. Topam? Então tá bom. Né? A gente aproveita e passa aí o Dia dos Namorados juntos, ó. Ó, coisa linda. Então, de todo jeito, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente se encontra. Vou colocar o link para vocês lá amanhã, bem cedinho. Vou colocar a foto desses materiais para vocês lá no grupo. E informar que amanhã a gente se encontra às 10 horas.
tá? Então, hoje foi rapidinho mesmo, foi só 1 hora que a gente se encontrou. Amanhã a gente se encontra mais 2 horinhas pela manhã, e se der tudo certo também à tarde, tá? Então, aproveitem aí a noite de vocês, que vocês tenham uma excelente sexta-feira, se cuidem, cheiro grande no coração, né? Para quem ainda não me segue lá no Instagram, que eu coloquei algumas coisas interessantes por lá e vou botar amanhã também, tá? Que bom, Bia! Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Joyce, pelo apoio de sempre. Beijo grande no coração de vocês e na minha crença que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.